Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, eu sou jornalista e pesquisador e este aqui é o canal Safra 92, de volta depois de algumas semanas de hiato. Bom, na postagem desta semana trago para vocês algumas curiosidades sobre a estreia desta última semana de março de 2023 no canal Viva e mais especificamente sobre a trilha sonora deste produto, desta obra que a gente viu estrear nesta última semana de março, que é a novela A Sucessora, escrita por Manuel Carlos, que reestreou, né, no canal Viva nesta semana, pautada pelas comemorações dos 90 anos do autor Manuel Carlos. Ainda que a gente não saiba se essa vai ser uma faixa que vai ser sucedida por outra ou por outras novelas ao longo deste ano, mas pelo menos a volta desta novela, A Sucessora, inaugurando uma outra faixa de novelas no canal Viva, ela vem em comemoração ao aniversário de seu autor. E, como vocês sabem, como o nosso canal ele traz mais curiosidades, mais especificamente sobre as trilhas sonoras das novelas brasileiras, a gente vai trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre essa trilha aqui, que é a trilha da novela A Sucessora, que saiu neste formato específico, né? Saiu em formato de compacto de vinil, né? O compacto de 7 polegadas, como a gente chama, em referência ao formato, né? Ao tamanho do diâmetro do vinil que está aqui dentro. E, para começar, eu acho importante contextualizar algumas coisas sobre a novela, né? A primeira delas é que a novela ela foi escrita baseada num clássico da literatura brasileira chamado A Sucessora, né, igual o nome da novela, escrito pela Carolina Nabuco na década de 1930, mais especificamente em 1934. E é importante lembrar que tem uma polêmica que paira, né, há muitos anos sobre essa obra, que é a possibilidade da Carolina ter sido plagiada por outra grande autora mulher, a Daphne du Maurier, quando esta escreveu o livro Rebecca, no final já da década de 30, que por sua vez inspirou o diretor Alfred Hitchcock a produzir o filme Rebecca, a Mulher Inesquecível, que foi esse o título que o filme ganhou aqui no Brasil. E acho que é impossível a gente não fazer esse tipo de acusação, porque as duas obras são muito parecidas. Se você for analisar o plot, né, digamos, a espinha dorsal de A Sucessora e de Rebecca, você vai ver que é a mesma, né? Uma mulher jovem que se casa com um viúvo e que sai da sua localidade, né, do seu mundinho, para morar na mansão desse viúvo, onde esse viúvo morou com a falecida esposa, e ela passa a sofrer bullying e gaslighting das pessoas que conheciam a primeira mulher e principalmente da governanta da casa onde ela vai morar. E depois de passar por várias agruras, de passar por várias situações de mistério e de drama e de tensão, o final das duas obras é que a gente descobre o motivo dessas duas mulheres, né, no caso da obra brasileira de Alice e no caso da obra gringa de Rebecca, o motivo dessas duas mulheres serem tão inesquecíveis assim para as pessoas que conviveram com elas. Apesar dessa questão do plágio nunca ter sido de fato questionada, né, mas fica aí a acusação pairando no ar, principalmente porque a obra da Carolina é anterior à obra da Daphne, né? A obra da Daphne foi publicada em 1938 e a da Carolina em 1934. Nessa época o nosso país já não era tão isolado culturalmente e artisticamente como chegou a ser em outras décadas, né? As obras literárias, sobretudo, já circulavam nesse período. Outra coisa legal de se mencionar sobre A Sucessora, antes da gente falar sobre a trilha sonora, é que a novela foi reprisada uma vez antes, né, no Vale a Pena Ver de Novo, nos primeiros anos do Vale a Pena Ver de Novo, ainda em 1981, se eu não estou enganado, né, entre 81 e 82. E ela chegou a ser reprisada também, entre aspas, dentro do quadro Novelão da Semana do Video Show, em duas ocasiões, em 2012 e em 2016. E entre uma exibição e outra,
a Som Livre, né, a quase falecida Som Livre, a extinta Som Livre, lançou na época esse box com 9 DVDs com um resumo da novela, um resumo bom inclusive, né, porque a novela tem pouco tempo de arte, né, durante o dia e poucos capítulos. Eu acho que aqui a gente tem uma grande quantidade de história condensada, né, boa quantidade de história condensada, na verdade. Uma coisa legal também dos DVDs, além da capa, como vocês viram, ser super bem diagramada, é que os DVDs, eles tinham aqui os cards antigos, né, as fotos antigas que o Hans Donner utilizou na abertura. Cada DVD com uma foto diferente, né, em 9 DVDs. Especificamente sobre a faixa em que a sucessora foi vinculada, né, a faixa das 6 horas da tarde, é importante a gente lembrar que nessa época, né, já numa segunda fase desse horário, falo segunda fase porque anteriormente, entre 71 e 73, a Globo chegou a exibir algumas novelas nessa faixa, mas não de forma contínua, né? Não foi uma faixa que exibiu novela de forma contínua, ela foi uma faixa temporária, digamos assim, e era um momento ali um momento do dia em que a Globo usava para exibir séries, programas infantis, e isso porque os horários tradicionais de novelas da Globo eram outros, né? Eram horários das 7, das 8 e das 10, nesse momento ali, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira metade da década de 1970. A partir de 1975, a Globo trouxe para a TV a ideia de criar uma faixa para adaptar obras literárias ou teatrais brasileiras, obras essas conhecidas ou não, né? Muitas das obras que foram utilizadas como texto base para se produzir algumas dessas novelas passaram a ser conhecidas por conta da adaptação da novela, né, de fato. Nesse primeiro momento, né, as trilhas também que eram lançadas trazendo as músicas que tocavam nessas novelas também foram produzidas meio, né, a conta-gotas. Lá atrás, na primeira fase, teve o primeiro, né, compacto de vinil, trazendo uma trilha sonora das 6, que foi da novela Meu Pedacinho de Chão, que foi exibida em 1971, e que a nossa geração conhece através do remake que foi ao ar na Globo, né, no horário das 6 também, em 2014. Mas o texto original do Benedito Rui Barbosa foi ao ar em 1971. Aí tá aqui o compacto de vinil, que é super raro, inclusive. Agora, por que é que esse compacto, especificamente, da novela Meu Pedacinho de Chão, não foi lançado pela Som Livre, sim pela RCA? Porque como era uma novela em coprodução com outra emissora, e essa emissora na época tinha já um contrato, né, um acordo, assim como a Globo tinha com a Som Livre, um acordo com a RCA, segundo os nossos colegas Guilherme Bryan e Vicente Villari no livro Teletema, Meu Pedacinho de Chão teve sua trilha sonora lançada justamente pela RCA por conta desse outro acordo comercial, né, que se tinha entre a TV educativa, se eu não me engano, né, e a RCA. Foi uma coprodução entre a TVE e a Globo, e a trilha saiu pela RCA. Mas depois, todas as outras trilhas que saíram em compactos foram lançadas justamente pela Som Livre, que era a gravadora oficial da Globo na época. Falando especificamente sobre a trilha de A Sucessora agora, né, já que esse vídeo é sobre a trilha de A Sucessora, é interessante pensar que essa trilha ela vendeu, né, 13 mil cópias. A gente não tem como atestar se isso é um número bom ou ruim, considerando que compactos de vinil sempre venderam menos, mas a título de comparação, por exemplo, uma outra trilha que estava sendo vendida nas lojas na mesma época que essa aqui, a trilha internacional da novela Dancing Days, chegou na casa do 1 milhão. Então vocês podem ver que essa trilha ela chegou nas lojas num momento bem peculiar e bem interessante das vendas de discos de trilhas sonoras. E, assim, mesmo tendo poucas canções aqui, elas seguiam, né, as trilhas que eram lançadas em compacto, elas seguiam a lógica
das trilhas da época, né? Elas traziam parte das canções produzidas antes, né? Canções que já existiam e que foram pinçadas, né? Foram escolhidas para serem trilha sonora dessas novelas, e algumas canções produzidas especialmente para a novela. Curiosamente, o tema de abertura de A Sucessora não foi produzida para A Sucessora. A canção Um Chorinho Chamado Odeon, que aqui é grafada na trilha sonora somente como Odeon, né, na capa da trilha sonora como Odeon, gravada pela Nara Leão, ela é uma canção que existe desde a década de 1910. E eu acho que emulava tanto o clima da novela, né? E eu acho que eu vim também com esse figurino Peaky Blinders, como vocês podem ver aqui, para combinar com a estética da novela também, nos anos 20 e nos anos 30. Eu acho que por isso, né, a música foi escolhida para ser o tema de abertura. E essa música, ela passou anos, né, sendo uma composição instrumental do Ernesto Nazaré, né, que é o compositor original da música. Ela só ganhou letra pelas mãos do poetinha Vinícius de Moraes em 1968, que foi o ano em que a Nara Leão gravou essa canção aqui para o disco dela. Então vocês podem ver que quando ela chegou para ser o tema de abertura de A Sucessora, ela já era uma canção relativamente velhinha, né, antiguinha. Outras canções que a gente tem aqui nesse compacto são Ontem ao Luar, de Fafá de Belém, Santa Maria, de Hermes Aquino, que era um cantor que, por conta do sucesso da canção Nuvem Passageira, que foi tema de O Casarão, em 1976, passou a ser escolhido para muitas trilhas dessa época. E fechando o lado A, Odeon com a Nara Leão. No lado B a gente tem Mal Me Quer, de Maria Creuza, Como Se Fosse, de Lucinha Araújo, mais conhecida como a mãe de Cazuza, e fechando a Gadu Namorando, do conjunto Os Carioquinhas. Outra questão que eu acho que vale a pena a gente falar sobre as trilhas sonoras é que, por conta da quantidade de músicas que algumas dessas trilhas em compacto tinham, e por conta do espaço pequeno que os compactos tinham para as canções, quando você tinha mais de uma canção de cada lado, e aqui a gente tinha 3 canções de cada lado, arriscava que essas canções estivessem cortadas. E é o caso de muitas das canções que estão aqui nesse compacto. Exemplo da Santa Maria e da própria Odeon, da Nara Leão, ambas as canções não estão inteiras aqui. E essa trilha sonora, ela foi relançada em CD em 2006, junto com outras trilhas sonoras das 6, que foram lançadas em compacto. Na época, né, a Som Livre, dentro dessa coleção Som Livre Masters, relançou algumas trilhas sonoras de novelas em CD, e a trilha sonora de A Sucessora estava aqui. Já vou falar mais um pouquinho sobre esses CDs aqui, certo? Outra curiosidade é que justamente durante esse período, né, que eu vinha falando para vocês no começo do vídeo, durante a primeira metade durante a segunda metade da década de 1970, praticamente todas as trilhas sonoras do Horário das 6, à exceção de 2, foram lançadas em compactos de vinil. E aí a gente tem, né, algumas hipóteses também para isso. Tanto porque eram novelas pequenas, né, eram novelas com pouco tempo de arte, como a gente chama, né, de 25 a 30 minutos diários no máximo. Tanto porque a quantidade de capítulos também eram pequenas, né, nunca ultrapassavam mais do que 100 capítulos, essas novelas que iam ao ar no Horário das 6. E também porque, como eram novelas menos assistidas, talvez a Globo considerasse que não valia o investimento de você produzir uma trilha sonora com 10, 12 ou 14 canções, ao invés de você produzir um compacto e vender somente aquilo que realmente já poderia vender. E aí eu vou mostrar agora para vocês os outros lançamentos de trilhas sonoras do Horário das 6 em compacto desse período, né? Quase todos eles são raros, é muito difícil você encontrar eles por aí em sebo, porque realmente é muito difícil você encontrar compactos em bom estado. Era muito difícil antigamente você ver as pessoas guardando com o mesmo carinho os compactos, o carinho que elas guardavam os discos.
Então, os lançamentos desse período, né, como vocês viram, começa lá com o Meu Pedacinho de Chão e eles retomam com Senhora, em 1975, que vocês têm a Norma Bloom na capa, e 4 canções. Senhora, né, o clássico do José de Alencar, que foi adaptado também pelo Gilberto Braga na época. A gente tem A Moreninha, compacto também, com a rainha do Horário das 6 na época, a Nívia Maria, né, aqui na capa e na contracapa. A gente tem essas duas aqui, Vejo a Lua no Céu e O Feijão e o Sonho. Vejo a Lua no Céu é uma adaptação do Marx Rebelo e Feijão e o Sonho é uma adaptação do Origins Lesson feita pelo Benedito Rui Barbosa. O interessante dessas duas trilhas é que ambas as trilhas são completamente originais. Todas as canções que tem aqui, elas foram produzidas originalmente para as suas novelas, e essas duas trilhas, por serem totalmente originais, elas estão aí nas plataformas digitais completas. Vocês podem ouvir e procurar e ouvir depois aí ambas as trilhas que estão completinhas nas plataformas digitais e no YouTube. Uma coisa sobre essa trilha aqui de Vejo a Lua no Céu é que ela tem aqui, ó, pelo menos era o que era anunciado lá no link, né, no anúncio em que eu comprei o disco, que esse W aqui, ó, é um autógrafo do Valtel Branco, que era o arranjador, que trabalhou muitos anos na Globo, que inclusive faleceu há poucos anos atrás, quem produzia essas trilhas sonoras. Então eu tenho aqui um registro, inclusive histórico, do autógrafo do Valtel, mas eu não sei se realmente é ou não, até porque a gente não tem como comprovar hoje isso, infelizmente. Mas eu acredito no vendedor que colocou isso lá no anúncio. Seguindo aqui nas trilhas, a gente tem também a trilha da novela Escravizaura, em compacto, aqui com as pinturas do Debré, né, na capa, assim como a abertura da novela Escravizaura, adaptação do livro de Bernardo Guimarães, também pelo Gilberto Braga. A Sombra dos Laranjais, com esse palhaço creepy que estava na abertura da novela, que deve ter feito muita criança sentir medo na época. E vocês lembram da abertura, né? Que a abertura é feita uma espécie de clipe, né? Com essas duas fotos, a foto do palhaço maquiado e a foto do palhaço sem maquiagem. Seguindo outra novela de Manuel Carlos, Maria Maria, também com frames da abertura. Essa aqui, dentro dos compactos, foi a trilha que mais vendeu. A trilha lançada em compacto de vinil pela Som Livre que mais vendeu no Horário das 6. Né? Foram 33 mil cópias, isso aqui. Provavelmente puxado pela canção Romaria, do Renato Teixeira, que ficou conhecida na voz da Elis, mas que aqui estava na voz do seu compositor original. E também porque a novela fez bastante sucesso na época. E fechando os compactos, a gente tem Memórias de Amor, que foi lançada em 1979. Memórias de Amor, que foi adaptada pelo Wilson Aguiar Filho, né? Baseada em um Ateneu de Raul Pompeia. Lembra que eu falei que tinham exceções à regra, né? Nesse período, entre 1975 e 79, duas novelas tiveram suas trilhas lançadas em long play, duas novelas das 6. A gente tem Dona Xepa, essa trilha que eu adoro a capa também, muito bonita. Precisando encontrar uma cópia melhor dela por aí, inclusive. E Gina, de 1978. Dona Xepa, de 1977 e Gina, de 1978. E como eu falei, assim como a trilha de A Sucessora saiu em CD, né, foi relançada em CD no início da década de 2000, as outras trilhas que eu mostrei aqui para vocês, elas também saíram em CD, foram relançadas em CD. Também pela coleção Som Livre Masters, né? Eles arranjaram um jeito de lançar os CDs juntos, né? Para poder aproveitar o espaço do CD. Aqui
aqui, volume 3. Em 3 volumes, né? Como eles chamaram aqui. Som Livre Masters apresenta trilhas sonoras das novelas das 6. Bom, eu não sei se todos vocês sabiam das coisas que eu trouxe para vocês. Eu espero que eu tenha trazido pelo menos alguma novidade para você, colecionador, para você que está inscrito no canal. Eu espero que as postagens daqui para frente fiquem mais frequentes. Eu vou tentar fazer isso aqui agora. Agradeço demais você que viu esse vídeo até aqui. Se você gostou, eu queria que você deixasse o seu like, que você deixasse o seu comentário de apoio falando sobre a novela Sucessora, sobre as trilhas que eu mostrei aqui, dizendo alguma coisa que eu possa melhorar ou não. E se você ainda não for inscrito no canal, se você estiver vendo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreva também para a gente poder fazer o nosso canal crescer e trazer mais investimento para cá, certo? Em breve, em algum horário, em algum dia, eu volto com mais curiosidades sobre as trilhas sonoras de novela. Então, por enquanto, fiquem com a Sucessora no Viva, esse horário ingrato, né, às 15 para o meio-dia e às 2 da manhã, a reprise. Mas se vocês não puderem assistir nesse horário, tem também o Globoplay, mais canais e o aplicativo dos canais Globo para vocês assistirem a qualquer momento. Então, muito obrigado, abraço, se cuidem e até uma próxima.